Presença ilustre nesse programa, lançando o livro. Eu gosto do livro do Pondé porque é um livro sem muito enrolação. Sem enrolação. Não tem firula. Sim. É direto ao ponto. Tá aqui, ó, na minha mão. Política no cotidiano. Está aqui na minha mão. Ó, aqui, ó. Esse é o novo lançamento do Pondé e a gente vai conversar com ele ao vivo, que está aqui agora, devidamente no estúdio. Fala, Pondé, como é que estão as coisas? Como é que tá, lindão? Tudo bem. Tudo tranquilo? Ou semi-tranquilo? Mais pra tranquilo do que semi-tranquilo. Bom, isso. Eu estou bem semi-tranquilo. Mas é bem semi-tranquilo. Mas tudo bem. E o livro? Então, esse livro ele faz parte de uma coleção da editora Contexto, né? Que eu escrevi o primeiro livro, que era Filosofia no Cotidiano. Sim, que eu já li. Então, tem uma capa meio laranja, assim. E a ideia da coleção é tratar temas difíceis sem firulas, como vocês estavam falando aí. E esse livro aí é uma discussão de como funciona a política no dia a dia. E ele nasceu da experiência de comentar política na Folha, no Jornal da Cultura, essas coisas do dia a dia da mídia, né? E o subtítulo, para mim, é mais importante do que o título, que é ironia como método de sobrevivência. Ou seja, para você lidar com a política, tem que ser irônico. Sim, isso. Né? Sim. Eu estava acompanhando a conversa de vocês aqui com o Guga. Sim. Né? Assim, e assim, acreditar na política completamente é um pouco acreditar numa certa ilusão, né? Porque a política é o espaço da violência e da mentira, quase o tempo todo, né? Então é isso aí. Muito bacana. Quando você está lançando um curso também, eu não sei se já lançou, de conservadorismo, né? Que você tem sobre isso. Lancei ontem, eu acho. Você vê que a gente está atualizado aqui. É. E aí, a gente vê nas discussões, né? Muitos conservadores ou liberais são taxados de comunistas se criticam determinada aula. E aí eu queria te perguntar, se der para explicar de uma forma simples, o que é ser liberal, o que é ser conservador? Porra, agora dificultou mais ainda, hein? Não, porque eu quando faço qualquer crítica, e às vezes eu faço alguma crítica ao governo, eu sou comunista. Eu sou comunista. E eu queria entender, assim, essa lógica. O governo Bolsonaro, no seu entendimento, é liberal e conservador? Não. E assim, primeiro que é claro, o governo chama todo mundo que critica o governo de comunista porque o Bolsonaro e, digamos assim, grande parte do grupo dele não tem repertório sobre história da política, nem filosofia política, nada disso. Então é só ignorante. Por isso que se você criticar o Bolsonaro ou qualquer um do time dele, você é comunista, porque também tem uma questão estratégica nisso. Se há alguma inteligência, é só estratégica, né? De dizer, então, você é petista, então você está do lado do cara que roubou, que foi para Lava Jato. Do ponto de vista da tua pergunta mais complicada, o que é liberal, o que é conservador, é assim, esses são termos que eles foram surgindo, o liberal, que vem antes do conservador, né? Já desde o século XVII, imagina, tanto de história, né? Que tem... eu diria assim, o termo liberal, para você ter uma ideia, por exemplo, como você deve bem saber, nos Estados Unidos, liberal é de esquerda. Sim. Né? O que é muito diferente do que normalmente a gente uma economia usa aqui, liberal, né? que é o meu caso. Né? Então... mas eu diria que liberal tem alguns princípios. Por exemplo, a ideia do sujeito ser razoavelmente autônomo, o Estado não se meter muito na sua vida, acreditar numa certa racionalidade para o futuro, como dizia o Hayek, né? O grande pensador liberal, quando fez sua crítica aos conservadores, dizia que a diferença entre eles e os conservadores é que os conservadores só acreditavam na racionalidade para trás. Não acreditavam que a gente era capaz de ser criativo e razoavelmente inteligente e não delirar. Porque tanto liberais quanto conservadores têm uma desconfiança de grandes engenharias, né? Políticos sociais, como a gente fala. Já o conservador é um termo que surge na França, nos movimentos de reação à Revolução Francesa, conservateur, apesar de que considerado o primeiro autor conservador é um autor britânico, Edmund Burke, comentando a Revolução Francesa, apesar que ele não usava o termo. Conservador é uma corrente que
desconfia de governo grande, valoriza o hábito e o costume, é cético em relação a grandes articulações políticas, prefere o que é experimentado em detrimento do que é muito avoado, mas não faz parte da tradição conservadora britânica, que é a que importa, não faz parte dela uma defesa de retorno ao passado, de defender rupturas institucionais, de achar que a gente consegue viver como se via nos anos 50. Não há uma nostalgia passadista e nem uma ideia de que a democracia pode ser rompida por golpes. Não sei se foi razoavelmente claro. Sim, foi uma aula, uma bela aula. Mas é um tema... Aliás, o curso pretende justamente... vou fazer. O curso pretende organizar um pouco essa discussão.